Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, trazendo para vocês as novidades do São Paulo dessa quarta-feira. Informações aí que batem o martelo entre Hernanes e São Paulo, situação do DM do Tricolor, muitas coisas acontecendo e vamos atualizar tudinho aqui para vocês, beleza? Deixa o like no início do vídeo que ajuda demais, se inscreva no canal e vamos que hoje tem muita coisa, hein? Vamos embora! Vamos lá pessoal, iniciando esse vídeo aqui, eu quero começar com vocês, eu vou bater na tecla mais uma vez, tá? Eu vou ser chato, para quem fala que eu sou chato, que fico falando do Daniel Alves, mas ele merece que a gente fale dele, ele merece, não pode deixar batido, tá? Ontem, rapaziada, o São Paulo entrou em campo com vários desfalques, vocês viram muito bem, né? Muitos desfalques. E ontem quem dominou ali o jogo do São Paulo praticamente foi a molecada da base. Se você olha o jogo ontem do São Paulo, participaram 9 jogadores da base do São Paulo em uma competição de Libertadores, oitavas de finais da Libertadores. Então olha a quantidade e a responsabilidade que esses meninos tiveram no jogo de ontem, tá? Não tô passando a mão na cabeça de jogador, vocês me conhecem muito bem, mas a gente refletindo um pouco mais referente a essa situação de jogadores da base, o Marquinhos que ontem fez o seu segundo jogo no profissional em uma Libertadores, né? Olha a responsa que esses meninos tiveram ontem para levar o São Paulo para uma classificação. E se você for olhar na prática como é que foi ali o jogo da garotada contra um Racing muito chato, por mais que não vive um bom momento, eles até representaram o São Paulo até muito bem. Não fizeram nenhum vexame, não tomaram goleada, não perderam. Se você for olhar ali, fizeram um jogo de igual para igual com o Racing. Não é nenhuma bobagem você falar isso. Mas o jogo ontem era jogo para cascudos, né? O São Paulo teve vários jogadores aí lesionados. O departamento médico do São Paulo está em xeque referente a toda essa situação do São Paulo. E ontem, com tudo isso acontecendo, desfalques, 9 jogadores da base, com uma responsa muito grande nas costas, a gente teve aí o Daniel Alves que foi para as Olimpíadas e meio que abandonando o barco em uma situação muito delicada do São Paulo. Então, para mim, cara, eu ainda vou falar isso sempre do Daniel Alves, vou bater na tecla. Para mim, foi total egoísmo dele. Ele não pensou nos 20 milhões de torcedores do São Paulo, ele não pensou no clube para tentar ajudar nesse momento que foi tão importante, que é tão importante para a história do São Paulo, né? E se você pega também o Paulistão, Daniel Alves, se a gente dependesse dele nas finais, ele não estava ali para ajudar a gente. Ele saiu no primeiro jogo por lesão, a gente sabe, mas se você fosse depender dele em uma final, em um jogo decisivo, a gente talvez nem ganharíamos, né? Se fosse depender dele. Então foi até bom ele não estar em campo na final contra o Palmeiras, né? Então aí você começa a perceber que nos momentos cruciais não tínhamos os principais jogadores, os cascudos, né? E sem contar também a lesão dos jogadores, vários jogadores com lesões. O Éder saiu no meio do jogo ontem e o departamento médico do São Paulo está em xeque. Saiu informações que Júlio Casares vai fazer uma reunião para ver o que está acontecendo e se for um erro humano, ele vai mandar embora profissionais que não estão exercendo um bom trabalho. Isso é normal, cara. O São Paulo tem que tratar os profissionais como se fosse uma empresa. Se você não dá resultado para sua empresa, se você está gerando aí prejuízos financeiros, você tem que ser mandado embora. O seu chefe não vai manter você. Isso é para todo mundo, né? É para a vida de todo mundo. Então no São Paulo não pode ser diferente e parece que isso vai acontecer agora. É tarde? Mas antes tarde do que nunca, né? Então o DM tá uma porcaria, eu nem vou estender muito mais nesse vídeo porque a gente tem muita coisa para trazer para vocês. E referente ao Benítez, rapaziada, o Benítez, né? O Hernan Crespo falou dele, abre aspas, está passando por um momento difícil fisicamente, então temos que ter muita atenção com o jogador, fecha aspas, o Hernan Crespo falando do Benítez, talvez aí meio que explicando por que ele não é titular do São Paulo hoje, tá? É parte física, DM do São Paulo que não tá sabendo lidar com a situação do atleta, né?
Falando do Éder, o Éder fez exames de imagem, foi feito aí e detectou uma lesão, tá? Foi confirmada essa lesão na mesma coxa que ele já teve problemas. O jogador vai seguir tratamento no Refis e o São Paulo não passou mais uma vez o prazo aí de retorno do jogador. O São Paulo não divulga, né? Não divulga de ninguém aonde está a transparência que a gente sempre falou, né? E cobrou do Júlio Casares, né? Então nessas questões também não tem transparência, né? E deveria ter, dar um prazo, estipular para o torcedor, dar uma satisfação, ó, tal dia aí é a previsão, e ficar monitorando o DM do São Paulo, para pressionar o DM, para tentar recuperar o cara, não às pressas, mas para eles atingirem um objetivo, uma meta. Então fica assim largado, né? Machucou, não fala nada e fica por isso mesmo, né? E ninguém sabe quando volta. Para mim isso é uma atitude errada que deveria ser revista, mas tem gente que acha que tá certo, que é assim mesmo, né? Vamos lá. Por incrível que pareça, toda vez que o São Paulo não consegue um bom resultado, no dia seguinte vem notícias aí de situações ruins do clube, né? Dessa vez e mais uma vez falando das dívidas do São Paulo. Conforme aí o Globo Esporte fez um balanço financeiro aí do São Paulo, né? Com um total de 393 milhões de dívidas a curto prazo, onde o São Paulo precisa quitar imediatamente. O crédito com instituições financeiras para pagar em 2021 chegaram e estão chegando aí para o São Paulo já resolver logo, porque o 2021 já está quase acabando praticamente, né? Então essas dívidas de 2021 chegam a 113,6 milhões de reais, tá, rapaziada? E sem contar que o São Paulo tem 22,3 milhões a pagar em 2021 para empresários de jogadores. André Cury, Carlos Leite, Fábio Melo e entre outros aí empresários que aí fizeram algum tipo de negociação de jogadores com o São Paulo, tá? Então o São Paulo está numa situação financeira horrorosa. Precisamos de reforços, mas mesmo assim, cara, com uma situação financeira dessa tem que se virar, tem que trazer alguém. Vamos lá, falando aqui sobre o Hernanes com vocês. Deixei aqui a camisa do Profeta do meu lado hoje, fazendo uma homenagem para ele, tá? Então, o Hernanes não faz mais parte do São Paulo, para quem não sabe. O Hernanes hoje foi o seu último dia aí no Tricolor, fez um acerto aí amigável com o São Paulo, uma rescisão amigável. O São Paulo respeitando aí, conforme informações do Eduardo Afonso, o histórico dele no clube, idolatria da torcida com o Hernanes. O anúncio deve ocorrer nas próximas horas. Até o momento que estou gravando esse vídeo ainda não teve o anúncio oficial do São Paulo, tá? Então deve sair hoje ainda esse anúncio da saída do Hernanes. Eu quero pontuar algumas questões aqui para vocês referente à situação do Hernanes, que talvez ele acabou saindo por algum desses motivos, tá? E é legal a gente ver a versão do Hernan Crespo, diretoria, e a versão do jogador. E a ESPN fez uma matéria muito bacana. Eu vou falar para vocês agora aqui o que eu separei de mais importante aí. Se liga aí, ó. E além disso, a gente questionou ontem o Hernanes, a continuidade dele. Ele é reserva do São Paulo. Reserva não, ele não vinha sendo relacionado no São Paulo há 3 jogos. E eu questionei ontem no pós-jogo: por que manter o Hernanes no São Paulo se nem relacionado ele é? Então, resolveram o problema hoje do Hernanes, e que eu falei, cara, define alguma coisa. Ele não pode ficar fora da lista de relacionados e ganhando o que ganha e ficar por isso mesmo. Já que não está sendo utilizado, faz alguma coisa, eu não sei o que, eu falei, mas resolve a situação do Hernanes com o São Paulo. E a diretoria resolveu hoje. Tá lá no meu pós-jogo que eu soltei ontem, tá? Então, vamos lá. Conforme o Globo Esporte, eles soltaram aí uma notícia hoje pela manhã, antes desse anúncio aí da saída do Hernanes, tá? Falando o seguinte, ó: os jogadores de São Paulo estão conversando sobre o seu futuro no Tricolor. O meia é pouco utilizado pelo técnico Hernan Crespo. A possibilidade do atleta deixar o clube antes do término do contrato, que se encerra no final desse ano. Até aí, ninguém sabia que seria hoje, tá, rapaziada? Então vamos lá. Na coletiva, o Hernan Crespo foi questionado sobre o Hernanes. Ele falou o seguinte, abre aspas: Hernanes é uma situação particular e privada que eu prefiro não falar.
Talvez a diretoria ou o próprio Hernanes possa responder. Por respeito, acredito que não devo falar nesse momento, fecha aspas, Hernan Crespo na coletiva ontem. E conforme a ESPN apurou, falou o seguinte, ó, abre aspas, apto para ajudar e bem fisicamente, fecha aspas. Mas não entendia por que o técnico argentino e seus auxiliares não vinham utilizando. Isso mesmo já considerando uma ou outra vez que tenha sido baixa por algum problema físico, como no começo de junho, quando teve um estiramento no tronco. Abre aspas. Hoje à noite, se tivesse jogo, ele poderia jogar. Talvez não suportasse os 90 minutos, porque ele não joga já tem algum tempo, mas está apto fisicamente para jogar, fecha aspas, disse uma fonte para a ESPN referente aí à situação do Hernanes. Então, querendo dizer que ele está apto fisicamente para jogar. Então, foi uma opção do treinador e não relacionar e não escalar o Hernanes aos jogos, tá? Então, vamos lá, continuando aqui, ó. O Hernanes virou uma rotina particular, conforme disse o Crespo, né? Então ele não jogou contra o Inter nos últimos 3 jogos aí, já resumindo para vocês, né? Então, rapaziada, desde quando o jogador entendeu que havia chegado ao seu limite dentro do seu perfil aí, moderado, sem qualquer alarde público, né? Saiu informações que ele já vinha conversando com a diretoria para achar uma forma conjunta para ter a solução do seu caso, porque ele estava se sentindo, o Hernanes estava se sentindo descartado. Então ele estava tentando resolver de uma forma tranquila aí. É que o contrato dele é bem complicado da última gestão, um salário muito alto, então é muito difícil você resolver o negócio de um dia para a noite, né? Então ele parece aí, conforme a matéria, ele estava tentando resolver, só que não estava tão simples, tá? Então logo sua situação agora de 3 jogos para cá não tem mesmo a ver com o Crespo. Ele está entre atleta e cúpula do futebol, mas antes disso o técnico argentino teve sim influência, falando aqui nessa parte da ESPN, tá? Então, rapaziada, a gente entende aqui que o Hernan Crespo teve influência aí do Hernanes não ser inscrito, né, nos jogos. Então, assim, ó, existiu aí o entendimento das partes, como eu disse, da saída do jogador, e acabou saindo aí a nota oficial que eu soltei para vocês. Essa foi uma matéria antes da informação aí que o Hernanes estava fora do São Paulo e agora ele está fora, tá? Então, uma situação bem complicada. Temos que ser muito gratos ao Hernanes, cara. O que esse cara fez pelo São Paulo não foi brincadeira, salvou a gente do pior vexame da história, que era um rebaixamento. E temos que ser gratos ao Hernanes. Eu fico triste, tenho uma camisa dele com muito orgulho. É um dos poucos jogadores que eu tenho camisa de jogador com nome escrito. Eu tenho uma do Hernanes e vai ficar guardada aí para sempre, beleza? Então vamos lá. Com o Crespo e sua comissão técnica, o atleta participou de apenas 9 das 36 partidas. Esse aí foi a trajetória do Hernanes aí com o Hernan Crespo, tá? Vamos lá rapidinho para vocês aqui, que o vídeo já tá ficando muito longo referente ao Caleri, rapaziada. O Deportivo Maldonado tem até quinta-feira, amanhã, para acertar ou não a proposta que o São Paulo fez ao Caleri. Se a resposta for negativa, o São Paulo vai desistir da contratação do jogador. Foi o que eu até falei também em um vídeo anterior aí, um dos últimos vídeos. Cara, coloca uma data limite e se falar que não quer, sai de vez, solta uma nota oficial e esquece esse cara. O São Paulo é muito maior que Caleri. Então amanhã, acredito eu que teremos o fim dessa novela Caleri no São Paulo, se vem ou não, beleza? E qualquer novidade, vamos trazer aqui para vocês, tá? Vamos lá, saiu rumores aí também referente a Allan Kardec. Isso aí para mim é apenas rumor. Tá, rapaziada, não tem nada oficial, eu tentei apurar para vocês, mas pelo que eu vi é apenas um rumor, nada oficial por enquanto, não tem proposta nem nada, tá? Dizem aí que ele é um dos planos B do São Paulo, se por acaso o Caleri não pintar no São Paulo, tá? Então o nome do Allan Kardec tá vindo à tona aí nesse momento, e parece aí, dizem que o Muricy meio que tá tentando a volta do jogador. O Muricy conhece muito bem o Allan Kardec, então pode ter um dedo do Muricy nessa questão aí, tá, rapaziada? Então vamos
aguardar e ver o que temos aí nessa semana, se vai pintar reforços, novidades. O São Paulo tá complicado, hein? Tem jogo agora com Fortaleza e depois Racing de novo. Tem que arrumar a casa aí esses poucos dias para entrar bem nesses jogos, hein, rapaziada? Esse é o vídeo. Comente aí se vocês gostariam de ver o Kardec no São Paulo. Vou deixar minha opinião aqui. Eu não gostaria, beleza? Tamo junto. Valeu.